Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu e Dodô estamos ótimos, não é, Dodô? E vocês, como é que estão aí em casa? Estão bem? Que bom! Estão lembrando de fazer a higienização direitinho, ainda lavando as mãos, usando álcool gel e usando as máscaras quando a gente precisa sair? Muito bem. E outra coisa, quem está usando máscara descartável está descartando certo para a gente não poluir o nosso meio ambiente? E a Bárbara já ensinou, lembram? Como é que a gente tem que descartar essas máscaras que são as descartáveis. Certo, meus amores? Então, hoje, né, vamos falar de matemática, onde a gente vai aprender os estudos das retas. Mas, tia Bárbara, o que é isso? Vocês vão aprender já já no nosso conteúdo. Porém, vamos relembrar o que a gente fez na nossa aula de ontem. Quem é que lembra para dizer a tia Bárbara qual foi a nossa aula de ontem? Muito bem, quarto ano. Vocês estão de parabéns. A gente aprendeu ontem sobre saúde pública no Brasil, não foi? Onde a gente viu a criação do SUS, como foi essa questão da saúde pública na época da colonização, da época do Império e como é que está, né, hoje em dia. Vimos que antigamente só tinha direito a quem tinha saúde e a quem podia pagar, né, meus amores? E quem não podia, infelizmente, ficava à margem da sociedade, sofrendo doente. E vimos que ainda também, né, que ainda hoje o nosso sistema de saúde ele ainda precisa de muitas melhorias, pois ainda tem falta de equipamento, né, falta de recursos, falta de investimento, falta de higiene, uma imensa lista de espera para a marcação de consultas e exames, entre mil e outros problemas que ainda infelizmente existem. Certo, meus amores? Então, espero que vocês tenham feito as atividades de vocês, tá? Que a Bárbara quer ver tudinho. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje, indo primeiramente para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo de hoje, que a tia Bárbara já disse, o estudo das retas. Vamos lá juntos? Bom, meus amores, as nossas operações de hoje, tá? Já vamos fazer na página 52 da nossa apostila, tá certo? Na primeira questão aí, vocês vão ter que fazer essas adições e descobrir qual é o valor correto aí embaixo e vocês vão circular, certo, gente? E a segunda questão é que a gente vai fazer agora, que é um probleminha. Vamos lá? Beatriz comprou um livro de português que custou R$ 80. R$ 80, tá? Um livro de Beatriz. Comprou um de ciências que custou R$ 60. O de ciências, R$ 60. Quanto em dinheiro Beatriz gastou nos seus livros? Então, para a gente saber quanto Beatriz gastou, a gente vai fazer o quê? Quarto ano, somar, certo? Então, a gente vai passar o tracinho embaixo e colocar o sinal de adição, que é o mais, certo? Então, vamos lá. 0 mais 0 a gente sabe que é 0, 0 mais 0 a gente também sabe que é 0 e faz o quê? Baixa a vírgula, lembrando, vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 0, 0. E 8 mais 6, quanto é, quarto ano? 14. Muito bem. Então, a gente vai botar aqui, ó, 14, certo? Então, quanto foi que Beatriz gastou? R$ 140. Certo, meus amores? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. E vocês não esqueçam, façam a primeira questão da nossa apostila. Vamos lá? Você já observou no seu dia a dia a presença de elementos que nos dão ideia de reta e segmento de reta? As linhas do seu caderno dão ideia de segmento de reta. Algumas partes dos trilhos de uma ferrovia nos dão ideia de reta. As faixas de uma rodovia nos dão ideia de reta. A linha traçada com o auxílio da régua
nos dá a ideia de segmento de reta. Observe essa representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Para nomear essa reta, usamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Nesse caso, usei a letra R. Também podemos nomeá-la por reta AB ou simplesmente AB com a setinha em cima. Quando representamos uma reta, desenhamos apenas uma parte dela. Devemos sempre imaginar que ela não tem começo nem fim. Agora, vamos observar a representação desse segmento de reta. Nós dizemos que ele é um segmento de reta AB ou simplesmente AB com tracinho em cima. Um segmento de reta tem começo e fim e pode ser medido. O segmento de reta AB tem 3 centímetros de comprimento. Indicamos essa medida da seguinte maneira: AB igual a 3 centímetros. Além da reta e do segmento de reta, temos a semirreta. Uma semirreta tem origem em um ponto e se prolonga infinitamente em um único sentido, ou seja, ela tem início, mas não tem fim. As retas A e B são paralelas entre si. Elas não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum e permanecem sempre à mesma distância d uma da outra. As retas A, B são concorrentes entre si. Elas se cruzam em um único ponto A comum a elas. Bom, meus amores, como vocês já sabem, hoje nós vamos ver matemática e vamos ver o quê? O estudo das retas, certo? Mas, primeiramente, a gente tem que saber algumas definições para a gente chegar até lá. Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente precisa saber é o que é ponto. Ponto é uma figura geométrica sem dimensões que a gente também pode dizer que ele é uma interseção entre duas retas. Então, aqui é o ponto representado por A, certo, gente? Quando a gente fala de reta, o que é uma reta? Pode ser definida como uma sequência de infinitos, ou seja, uma reta ela não tem nem começo nem fim, porque é infinita, certo? De pontos enfileirados numa mesma direção. Aqui a gente pode ver uma reta na horizontal, uma reta na diagonal e uma reta na vertical. Lembrando que ela não tem fim, tá? É infinita tanto no começo quanto no seu fim, certo? E a reta, ela pode ser dividida em duas. Tanto a semirreta como o segmento de reta, que a gente vai ver agora, certo? Vamos lá. Bom, meus amores, como vocês viram, né? As retas se dividem em semirretas e segmentos de retas, o que a gente vai aprender agora é o que são, certo? Então, a semirreta é uma parte de uma reta limitada por um ponto. Lembra que tia Bárbara disse que ela é uma reta ilimitada, mas uma semirreta, ela vai ser o quê? Vai ter um limite que vai ser delimitada por quem? Por um ponto. Então, quer dizer que essa seta para lá, ó, ela é infinita. Mas quando ela vem para cá, ela é limitada pelo ponto Q, pelo ponto Q. Certo, gente? Então, tia Bárbara vai falar uma coisa a vocês importante. Então, assim, ó, quando a gente fala de ponto, a gente utiliza a letra maiúscula para representá-lo, certo? Como tia Bárbara mostrou, aquele pontinho A com um ponto embaixo. Lembra que tia Bárbara fez assim, ó, ponto A. Lembra? Pronto, aqui é o ponto Q, sempre representado, gente, por letra maiúscula. Quando a gente quer colocar uma reta, feito essa daqui, que não é ilimitada, tá? Que é ilimitada, a gente coloca o Rzinho minúsculo. Quando é pra gente se referir à reta, um R minúsculo. Quando a gente se refere a ponto, a gente usa o maiúsculo. Certo, meus amores? Então, agora a gente viu o quê? Que as semirretas, ela vai ser uma parte de uma reta limitada por um ponto. Como a tia Bárbara já falou, por lado, ó.
de cá, que é o caso ao lado direito de tia Bárbara, tá? Ele é o quê? Ilimitada. Mas quando ela vem para o lado esquerdo de tia Bárbara, ela é limitada através do ponto Q. Certo, gente? Já o segmento de reta é a parte de uma reta limitada por 2 pontos. Ou seja, aqui era uma reta ilimitada, no que ela foi limitada aqui, ó, pelo ponto R e pelo ponto S. Certo, gente? Então, aqui, ó, por 2 pontos, um segmento de reta. Lembrando que os pontos a gente coloca ele como letra maiúscula, certo? Pode ser qualquer letra representada por letra maiúscula. Certo, meus amores? Como tia Bárbara já disse, a gente pode ver tipos de reta horizontal, tá? Vertical, ou que é na diagonal que tia Bárbara falou, porém a gente usa mais a palavra inclinada. Certo, gente? Então, ó, horizontal, vertical e reta inclinada. Certo, quarto ano? Vamos lá, dar continuação ao nosso conteúdo. Além, gente, das retas, né, se dividirem em duas, como a gente viu, semi-reta e segmento de reta, né, elas também recebem nomes específicos, tá? Quando elas têm duas ou mais retas nas mesmas posições. Por exemplo, quando elas estão nessa forma assim, ó, a gente chama de paralelas. Mas por que, tia Bárbara, paralelas? Porque elas estão uma paralela à outra, ou seja, uma bem próxima da mesma direção da outra. Aqui a gente vê as retas A, B e C, elas estão todas o quê? Juntas e estão no mesmo sentido, que são o sentido vertical, certo? E a gente vê aqui as retas H e J estão tudo juntinhas e estão também na mesma posição, ou seja, na posição horizontal. Então, nós chamamos essas retas de retas paralelas. Certo? Por quê? Porque estão uma paralela ou juntinha às outras. Certo? Quarto ano e no mesmo sentido. Aqui, também quando elas não estão nessa forma, estão de outros formatos, como vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma cruz e um X, nós chamamos de retas concorrentes. Por que, tia Bárbara? Porque elas não estão paralelas entre si, não estão no mesmo sentido, não estão iguais. Então, a gente chama elas de concorrentes, certo? Aqui, ó, temos a reta X e a reta Y. A gente vê que uma está na vertical e a outra está na horizontal. E também vemos as retas M e N, que uma está indo para um lado, a outra está inclinada para o outro. Certo, quarto ano? Então, quando a gente vê as retas na mesma direção e juntinhas uma na outra, ou seja, paralelas, nós chamamos de retas paralelas. E quando não estão na mesma direção e não estão no mesmo sentido, chamamos elas de retas concorrentes. Lembrando que isso serve para duas ou mais retas. Certo, gente? Se tiver só uma reta, é só chamá-la de reta. E se tiver lá delimitada por um ponto, a gente chama de semi-reta. Se for delimitada por 2 segmentos de reta. Certo, meus amores? Para meus amores, nós vamos entender, né, como é que a gente faz para saber quantos segmentos de retas uma figura contém. Certo? Então, a gente vai encontrar vários tipos de figuras, onde vão ser usadas o quê? Diversos tipos também de retas. Retas horizontais, verticais ou inclinadas. Então, a gente vai começar primeiro por essa daqui. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos descobrir quantos segmentos de reta há nessa figura daqui. Como é que a gente vai fazer isso? Contando e ligando os pontos A até o ponto F. Vamos lá, quarto ano. E sim, como é que a gente sabe que isso aqui é ponto? Porque representado por letra o quê? Maiúscula, certo? Então, a gente vai ligar agora, ó. Do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, do ponto C ao ponto D, ao ponto E e ao ponto F. Então, para a gente descobrir quantos segmentos de reta há nessa figura, a gente faz o que agora? Conta quantas retas nós desenhamos. Então, desenhamos 1, 2, 3, 4, 5 retas. Então, essa figura aqui, ela tem o quê?
5 segmentos de reta. Certo, quarto ano? Lembrando que aqui é uma figura qualquer também que a gente pode ter um segmento de reta, certo? E aqui, como a gente já sabe, é uma figura geométrica conhecida como um hexágono. Hexágono, tá? Por que hexágono quarto ano? Porque ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por isso, hexágono, 6 lados. Certo? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Para a gente descobrir quantos segmentos de reta essa figura tem, a gente vai botar o quê? Os pontos, porque aqui a gente já tem as retas, certo? Então, vamos lá. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o hexágono, ele tem o quê? 6 segmentos de reta. Certo, meus amores? É assim que a gente descobre quantos segmentos de reta cada figura tem. Seja ligando os pontos e contando as retas que a gente desenha, tá? E ou botando esses pontos e também contando cada reta que a figura tem, certo? Aqui podia ter uma figura, um decágono, ou seja, com 10 lados. E a gente faria a mesma coisa. Contaríamos para saber que ele teria o quê? 10 segmentos de reta, certo? Quarto ano. Então, vamos agora fazer um resumo do que a gente viu hoje aqui na nossa aula, certo? Vamos lá. Só que antes desse resumo, tia Bárbara esqueceu de uma coisinha. Esses dois exemplos aqui. A gente pode, gente, representar coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, uma corda bem esticada. Uma corda bem esticada, a gente pode representar pelo quê? Por isso aqui, ó. E isso aqui é o quê? Uma reta, certo? Então, a gente representa através de uma reta, certo? E uma estrela lá no céu, quando a gente olha, a gente vê o quê? Um pontinho, não é isso? Então, a gente representa a estrela do céu através de um ponto. Certo, gente? Isso aqui é só para vocês saberem que a gente pode representar algumas coisas que estão no nosso dia a dia através de quê? Da reta e do ponto. Por exemplo, essa parte aqui do quadro que a gente vê. A gente vê o quê? Que são retas. Estão vendo? Ó? Reta, reta, reta e reta. E a gente vê o quê? Que são quantos segmentos de reta? 1, 2, 3, 4. Por quê? Imagine que aí tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, o que a gente fez? A gente ligou os pontos e descobriu que esse quadro tem 4 segmentos de reta. Certo, gente? Então, agora sim, vamos para o nosso resumo do conteúdo de hoje. Bom, meus amores, então a gente viu hoje o quê? Estudo das retas. Dentro desse estudo das retas, a gente estudou o ponto, que como a tia Bárbara já sabe, a gente escreve, né? Marca ele com um ponto e escreve uma letra qualquer do nosso alfabeto, que seja sempre de quê? De letra o quê? Maiúscula. Muito bem. Então, tia Bárbara vai colocar aqui a letra B de Bárbara. A gente viu que a gente simboliza ela por um traço, né, com 2 setinhas, porque elas são o quê? Infinitas. E representamos uma reta com qualquer letra também do alfabeto que seja em letra minúscula. Muito bem. Então, aqui eu vou colocar a letra U, a reta U. Certo, gente? E vimos também que dentro dessa reta temos o quê? Semirreta e um segmento de reta. Semirreta a gente viu que é uma reta onde ela é limitada por um ponto. Ou seja, ela vem pra cá
e é limitada aqui por um ponto qualquer, um ponto T, vamos dizer assim, certo? Então, limitada por um ponto. E o segmento de reta, a gente viu que ela é o quê? Delimitada por dois pontos, não é isso? Então, a gente viu que é uma reta, que no caso seria infinita, porém, ela foi delimitada através de dois pontos. Os pontos T e o ponto U. Certo, meus amores? Vimos também que há retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas, quando elas estão no mesmo sentido, né, gente? E bem juntinhas da outra, como a gente viu. Dessa forma. Lembram? E as retas concorrentes são retas que estão em direções opostas. Como a gente viu, por exemplo, as retas na posição de uma cruz, certo? Que a gente vê que tem uma na horizontal e outra na vertical. Certo, meus amores? Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Na atividade de vocês, das páginas 101 e 102, vocês vão ter que descobrir esses segmentos de retas. Também vão ter que prestar atenção se são retas inclinadas, horizontais e verticais. E vão ter que dizer isso na atividade de vocês. Certo, o quarto ano? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá, meus amores? E não esqueçam que a gente se encontra aqui amanhã no nosso YouTube, na nossa aula aqui no nosso canal. E daqui a pouquinho a gente se encontra aí no nosso Google Meet. Certo, meus amores? Então, ó, um excelente dia para vocês e um beijinho e até amanhã.